Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de maio de 2018. Homem morre após beber veneno achando que era vodka. Um homem morreu neste domingo após beber veneno que estava uma garrafa de vodka que era guardada na geladeira da casa onde morava com a irmã e o cunhado, em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima, identificada como Marco Antônio Santos, chegou a ser socorrida e levada para um hospital da região, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, o cunhado da vítima afirmou em depoimento que usava benzina, substância altamente tóxica, para matar cupins de sua casa nos fins de semana. De acordo com ele, após usar o produto, guardou o restante em uma garrafa de vodka que encontrou pela casa. O cunhado disse ainda que foi acordado por Marco Antônio, que estava passando mal e pedia ajuda. Ao perguntar o que havia acontecido, a vítima contou que havia tomado todo o líquido que estava na garrafa de vodka guardada na geladeira. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionada e a equipe encaminhou Marco até o Hospital de São Vicente. Após os médicos realizaram uma lavagem em seu estômago, o paciente foi liberado por aparentemente não apresentar mais riscos. Em casa, Marco começou a vomitar e novamente uma ambulância foi chamada, levando a vítima para a mesma unidade de saúde. Ao dar entrada na emergência do hospital, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O caso foi registrado no DP de São Vicente. A Polícia Civil vai realizar novas investigações para elucidar as circunstâncias da morte, assim como o atendimento feito à vítima no hospital. Nesta terceira crônica do Amanhecer, Décio Iandoli Júnior, em seu livro Fisiologia Transdimensional, esclarece sobre o parto na vida espiritual e o velório. O desprendimento do corpo físico ocorre gradualmente e compõe-se de 3 etapas principais, quais sejam o desprendimento do centro vegetativo ventre, sede das manifestações fisiológicas, emocional tórax, zona dos sentimentos e desejos, e mental cérebro. O mais importante dos 3, obedecendo sempre a essa sequência. Vejamos como André Luiz descreve o trabalho do mentor espiritual no desencarne de Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago, para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando, mais tarde, as fibras inibidoras do cérebro. Notamos como se inicia o processo com uma atuação direta sobre o sistema nervoso autônomo, estrutura física, desativando, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em tomo. Fica bastante claro, na narrativa de André Luiz, que a desconexão do chakra gástrico liberou porção de ectoplasma, por ruptura dos canais de ligação do duplo etérico, assim como extravasa o sangue da veia seccionada, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto no coração, que passou a funcionar como uma bomba mecânica. Desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, chakra laríngeo, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente, contrapartida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual.
Na desconexão do chakra cardíaco, novamente o desprendimento de ectoplasma é descrito, porém, chama-nos a atenção, como a intervenção sobre o coração abandona o órgão ao seu automatismo mecânico, tal qual os preparados de coração de RAM, utilizados nas aulas de fisiologia para estudo dos mecanismos de controle intrínseco do miocárdio. Nesse ponto do trabalho, nota-se como o medo da morte ou a relutância por apego às coisas materiais ou mesmo aos entes queridos, pode trazer dificuldades e desconfortos ao desencarnante. Na última etapa do desenlace, André continua a descrição do trabalho de Jerônimo concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo, instantaneamente, a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la, com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer, de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se, em seguida, através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando, desse modo, a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Essa impressionante descrição nos faz refletir sobre o que teria sido quebrado por Jerônimo que liberou a luz violeta dourada. Não teria sido o chakra coronal? Afinal de contas, os esotéricos descrevem tal cor para as emanações da consciência, cuja sede, no ser encarnado, é o chakra coronal. Da mesma forma, a liberação de tal centro reposicionaria essa força organizativa que, se utilizando mesmo do ectoplasma extravasado das desconexões precedentes, reorganiza o perispírito histogênese, que refaz estes chakra em um outro nível, fazendo desaparecer a luz, e reorganizando o perispírito por sua ação entrópica negativa. Após o desencarne, André observou Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Uma vez desencarnado, é necessária a ruptura do fio de prata, assim como após o parto é preciso cortar o cordão umbilical. Tal fio seria uma expansão de ectoplasma e fluidos vitais, cuja inserção pela nuca deve corresponder ao ponto principal e mais primitivo de ligação do espírito, com seu corpo físico, no sistema nervoso, e que acreditamos relacionar-se com o fator de fixação, já descrito por nós em capítulo oportuno. O desligamento do fio de prata, geralmente, é executado pela equipe espiritual que assiste o desencarne, como o obstetra faz no nascimento para a vida terrena com o cordão umbilical. A ruptura do cordão de prata deve ser feita no momento certo, quando já se equilibraram as energias entre os corpos físico e espiritual do desencamante, e pode ocorrer até muitas horas após a total morte do organismo físico, ou mesmo ser realizada pelo próprio espírito desencarnante, se este for capacitado e preparado para isso. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. André Luiz, Obreiros da Vida Eterna.
enquanto ainda houver uma ligação do perispírito com o corpo físico fio de prata, mesmo após a morte clínica, o espírito mantém certa sensibilidade, existindo casos até de a pessoa perceber a deterioração de seu corpo físico, situação muito comum nos suicidas. Veja como André Luiz descreve um espírito sofredor encontrado no cemitério em que enterravam o cadáver de Dimas. Compreendi, então, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-as detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Esse dado nos obriga a meditar sobre a cremação e a doação de órgãos, necessitando o assunto de um cuidado maior e uma discussão mais profunda. Essa ligação com o corpo físico, mesmo após a morte orgânica, permite a difusão de energias sutis ainda presentes no corpo físico, e que serão recolhidas ao perispírito ou se dispersarão na natureza. O tempo para o total desligamento é variável e dependente dos padrões vibratórios do pensamento emanado pelo espírito, como já destacamos, e são respeitados mesmo nos casos de morte violenta, ressaltando que, nessas circunstâncias, o processo é muito mais dificultoso e necessita do auxílio dos irmãos da espiritualidade de forma mais intervencionista. Devemos ter em mente que nenhum desencarne é rigorosamente igual a outro, dependendo, principalmente, da evolução espiritual e do pensamento e convicções da pessoa desencarnante. Em situações de morte provocada por drogas anestesiantes e eutanásia, o processo de desligamento também é bastante dificultado, pois ocorre um desligamento das células nervosas impedindo o desembaraçamento das ligações fluídicas. André Luiz, ainda no livro Obreiros da Vida Eterna, descreve o desencarne de Cavalcante, dado nessas circunstâncias a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece, agora, colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido, ele mesmo, de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Como bem disse o orientador Jerônimo a André Luiz, nesse mesmo livro Ninguém corte o que possa desatar, nesse processo metamórfico, ocorre a passagem de informações da memória celular física para o banco de dados do perispírito corpo causal, como um disquete transferindo suas informações para o disco rígido do computador, repassando todas as memórias da sua vida recente. Algo parecido ocorreu no processo de reencarne, em que a ontogênese recapitulou a filogênese, preparando o indivíduo para a vida carnal. Os pacientes que experimentaram a experiência de quase morte ECME relatam esse fenômeno. No período imediato ao desencarne é que se inicia, então, o nosso contato com a lei da causa e efeito. Naqueles que desencarnaram lentamente, através de um processo mórbido, a confrontação e depuração já se iniciaram, pois há tempo para a meditação e aceitação da morte, levando o indivíduo a fazer um balanço da sua vida e de seus atos. Todavia, nas mortes abruptas e violentas, esse confronto, muitas vezes, é mais doloroso, podendo provocar desordens que levariam o espírito a regiões de refazimento, até que possam recobrar seu equilíbrio. Tais regiões funcionariam como mata-borrões que drenam elementos tóxicos do perispírito desencarnante, produzidos por ideias e ou sentimentos de baixo padrão vibratório. Percebemos então que quem está sentado na cadeira do juiz, para decretar nossa sentença e nosso destino, somos nós mesmos. Descobrimos que não existe um ser que nos julgará e nos sentenciará.
Existe apenas uma lei natural, a lei da causa e efeito, que nos leva a suportar todas as consequências dos processos que desencadeamos no exercício de nosso livre-arbítrio. Não nos esqueçamos de que a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade. Do velório, tanto no processo de desencarne, quanto na recuperação do recém-desencarnado, é necessário um desprendimento do que ficou para trás. Ainda assim, mantém-se ligações de sintonia magnética entre o morto e seus familiares e amigos que podem, nesse momento, ajudá-lo através de orações e serenidade, ou perturbá-lo com o desespero e a inconformação. Choro desesperado e solicitações de retorno perturbam e desorganizam aquele que convalesce da passagem para o plano espiritual, assim como comentários descabidos, relatos de episódios passados e até mesmo conversas superficiais e fúteis que em nada auxiliam o momento delicado daquele que, frequentemente, ainda permanece ligado ao corpo físico. Tal é a interferência dos encarnados, e seu comportamento inadequado durante o velório, que o orientador de André Luiz afirmou em Obreiros da Vida Eterna. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina, numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Mais à frente, retoma dizendo: é por isso que, por enquanto, os mortos que entregam seus despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. No exercício de nossa ignorância, trazemos desconforto aos que se libertam da carne, e por egoísmo fazemos sofrer aqueles que amamos. No entanto, para os que têm fé, sabendo do reencontro certo, resta a saudade sem egoísmo, a prece reconfortadora na certeza do amparo espiritual não só para os que partem, mas também para os que permanecem na esfera física. Em conversação com uma irmã próxima do desenlace carnal, o Dr. Bezerra de Menezes afirmou: morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. E mais à frente recomenda: não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se de que a mulher de Lot, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.